Olá, está começando mais um Mídia em Cheque, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da UFN. Hoje vamos falar sobre o direito ao sigilo da fonte. E para debater sobre o assunto, convidamos a professora e jornalista da instituição, Carla Torres, a jornalista investigativa, Pamela Rubim, e o advogado Guilherme Pitaluga. Sejam muito bem-vindas ao programa. Obrigada. O sigilo da fonte é assegurado ao jornalista pelo artigo 8º do Código de Ética, que diz que, sempre que considerar correto e necessário, o jornalista resguarda a origem e a identidade de suas fontes de informação. Esse direito também é garantido pelo artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal de 1988, que diz que é assegurado a todos os acessos à informação e resguardado ao sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Apesar de ser um direito do jornalista, garantido por lei, o assunto voltou a ser foco de discussão com a publicação de uma série de reportagens do jornal Intercept Brasil sobre a Operação Lava Jato. O fato é que as informações divulgadas foram obtidas por um hacker que invadiu o aplicativo do Telegram de autoridades e repassou o conteúdo para o jornalista Glenn Greenwald. O que vocês consideram correto divulgar as informações de autoridades? Bom, primeira coisa que as últimas informações ou as que estavam não tão em evidência na mídia é de que para o próprio Intercept a fonte seria desconhecida. Então, até que ponto nós podemos realmente entender que foi um hacker ou que alguém de dentro de todo esse esquema teria vazado essas informações, não é? Primeira pergunta que eu coloco assim, está claro que foi um hacker ou alguém que repassou as informações? Apesar dele afirmar, né, amplamente, divulgar amplamente, de que ele não divulgaria as fontes. Então, talvez seja um tiro no pé. Pressupõe-se que pode ser alguém, inclusive, do MP, alguém, né? Realmente, é uma questão em aberto, mas uma vez que ele afirma que ele não divulga as próprias fontes, bom, então a gente acha que tem alguém além da máquina e do robô, né? Alguma inteligência humana por trás, né? Mesmo que do próprio hacker. Posso? Boa noite, então. Obrigado pelo convite. Primeiramente, me parece que nós vivemos um momento complicado da nossa República, um momento delicado, um momento complexo, em que muitas garantias e muitos direitos têm sido relativizados. Como tu colocaste, essa previsão do inciso 14 do artigo 5º, que é um artigo que fala de direitos fundamentais na nossa Constituição, acaba vindo, vejam, ele vem antes do que o próprio direito à informação, que está lá no inciso 33 também como um direito fundamental. Então, talvez isso reflita um pouco do que foi o nosso espírito democrático constitucional ao elencar isso como um direito fundamental. Como disse antes, por ser talvez um momento novo da nossa República, em que alguns direitos são relativizados, é que nós estejamos, talvez, em nome de interesses escusos, nós estejamos relativizando aquilo que é o direito à informação pública, algo fundamental em uma democracia. Eu diria que o direito à informação é o coração da democracia e por isso é que todo esse debate em relação a algo que já era garantido como um direito volta a ser relativizado. Isso é, deve haver sigilo de fonte ou não? Algo que em toda a prática jornalista, pelo menos no último século, vem sendo consolidado. Mas sobre a pergunta, né, que para mim foi necessária essa consideração inicial. Acho que para todos nós, né, cada um teve a sua consideração, mas eu não respondi a tua pergunta, eu que fui a primeira a falar. Eu acho que neste caso, complementando inclusive a ideia que ele já coloca, se você tem interesse público como prioridade, se você trabalha com informação e você tem interesse público como prioridade, se você é uma autoridade, né, se você ocupa um cargo público, se você lida com interesses que são de uma nação inteira, como não ter a sua privacidade talvez relativizada nesse ponto, né, do seu trabalho? O que você está fazendo? Por que isso precisa ser sigiloso? Até que ponto precisa? Eu coloco também essa questão. E nós não estamos, né, pedindo licença para vocês, nós não estamos falando de um caso, não minimizando outros casos, né, mas de alguém que invadiu o computador do vizinho. A gente está falando do maior escândalo agora, jurídico-político do país, né? A gente está falando de uma operação que talvez possa reescrever a história.
né? Então, não é pouca coisa, né? Não estamos falando de um interesse do meu vizinho, da minha comunidade, está falando de toda uma nação, né? Então, o jornalista ele tem a obrigação de saber da onde veio a fonte, de onde veio as informações, de onde foi obtida essas informações, no caso. A obrigação, presume-se que sim, né? Neste caso, realmente, a minha é muito... robô, hacker, a nossa realidade santamariense do Estado é um tanto desconhecida, né? Nós estamos falando de uma coisa macro, muito grande, né? Então, a obrigação, presume-se que sim, eu tenho que saber, eu tenho que checar, eu tenho que saber o que eu estou falando, de onde eu tirei o que eu estou falando, né? Em termos gerais, sim, a gente tem a obrigação de saber. Neste caso, a gente está falando de uma outra esfera, né? Em que, como a professora Carla falou no início, nem se sabe, né? Com total exatidão, se de fato é uma fonte ligada a algum órgão ou se de fato somente um robô, um hacker. Sim, e essa questão do Intercept que foi discutido, que teria pago, né, para ter essas informações. Então, é comum que o jornalista pagar para ter essas informações? É correto, digamos assim? Comum a gente não pode saber, né? Mas correto não é. Não. Correto não é. E em relação a leis, como é que funciona? Na verdade, há duas formas de perceber a ocorrência de um delito. Há aquele que é o executor, que às vezes também é o mentor intelectual, e às vezes há alguém que está por detrás do cometimento daquele delito. Nesses casos, se alguém comete um delito mediante paga ou promessa de recompensa, na verdade, aquele que é o mandante vai responder como delito como se fosse ele próprio o executor. Agora, uma situação completamente diversa é, eu não sei até que ponto pode ir o jornalista, a partir do seu código de ética, no sentido de, se alguém apresenta uma informação importante, de interesse público nacional, como é essa, e oferece essa informação em troca de dinheiro, que eu não sei se é o caso, eu não sei se o jornalista pode ou não receber. Me parece, seria até presunçoso eu dizer que conheço todos os delitos, mas até onde eu sei, aqueles que são mais comuns, não há nenhum crime, não seria um crime, nesse caso, pagar para ter acesso a essas informações. Eu não tenho nenhum conhecimento se criminaliza ou não o ato, né? Mas, eticamente, né, não se paga pela informação, se conquista, né? Até porque é um direito da imprensa, é um direito do jornalista, né, e do jornalismo, jogar a luz sobre temas nem sempre fáceis, delicados, né? Então, eticamente, não é correto. Não... E com frequência, além de todos os interesses que a gente já sabe que circulam, né, naturalmente a gente tem o interesse dessa fonte, seja num direito de resposta, seja em contribuir justamente com esse desdobrar, né, da história. No momento atual, reportagens que envolvem principalmente pessoas públicas tendem a gerar uma tentativa de barrar as publicações e pôr em jogo a identidade da fonte. Por isso, vamos conferir a reportagem feita pela colega Luísa Peixoto para tentar entender melhor esse sigilo da fonte. Claudemir Pereira é um dos principais jornalistas de política de Santa Maria. Há 36 anos atua na profissão. Ele já trabalhou em 3 jornais impressos, 3 rádios e, além de fazer assessoria da imprensa, também mantém um blog de notícias. Manter o sigilo da fonte é uma tarefa que realiza todos os dias na elaboração do conteúdo do site e nos comentários e participações do programa de rádio que participa. Muita gente, ou boa parte das pessoas, sabe as minhas posições. Mas eu hoje, se eu ligar, se eu fazer contato, se eu fizer contato com qualquer fonte, de qualquer lado da política, todos me atendem. Eu tenho a impressão que isso se deve a uma única coisa. Confiança, que eu não vou inventar nada. Para construir uma carreira sólida, ele afirma que o principal é criar vínculos de confiança com as fontes e jamais distorcer ou inventar informações. A base de tudo para você formar fontes é a confiança que elas depositam em ti. Primeiro, que tu não vai inventar nada, que tu não vai fazer nada que ele não tenha dito, tu não vai inventar coisa. Segundo, que não vai entregá-lo. Então, é uma relação de confiança e, sobretudo, muito profissional. Tu não precisa ser amigo, tu não precisa concordar, tu não precisa nada. Basta que você não engane ninguém e não seja enganado por ninguém. O jornalista conta que, durante seus longos anos de profissão, diversas vezes precisou guardar o sigilo da fonte. Eu recebi informação que um secretário tinha passado num concurso público e ia sair e eu banquei a notícia, mas a fonte era tão boa e era a informação tão verdadeira.
Essa professora do curso de jornalismo da Universidade Franciscana concorda. O sigilo da fonte é fundamental para o jornalismo. É que muitas vezes o repórter trata de assuntos que estão relacionados a processos investigativos e de apuração. Ensinamentos que ela passa aos alunos em sala de aula e na agência experimental de notícias do curso. No jornalismo, ele é fundamental, né? A gente trabalha com processos investigativos, com apuração, e muitas vezes, nesses casos em que traz, vamos dizer, a público geralmente o que está oculto, é um trabalho que às vezes leva meses ou até mais tempo, e se tu é uma forma de tu preservar a pessoa que está te dando as informações. A professora salienta ainda a relevância de que abordar o assunto no meio acadêmico vai além das disciplinas que envolvam questões de legislação ou ética. Passa por uma questão ética, passa por uma questão de estudos, de como tu faz a apuração, de como tu faz uma investigação. Tem inúmeros casos para ser estudado a respeito desta questão. Não tem como a gente ignorar ou minimizar, porque tem a ver com a responsabilidade do jornalismo e do jornalista com o interesse público. Então, se é isso que presume o fazer jornalístico, a parte profissional, não tem como uma universidade não abordar essa questão nas suas disciplinas, e eu diria nas suas diferentes disciplinas, desde a legislação, da ética, do jornalismo investigativo, todas elas. O sigilo da fonte é um direito fundamental. Se um jornalista, comentarista, apresentador ou radialista for interrogado criminalmente, não é obrigado a indicar o nome do informante ou o local onde conseguiu a notícia. A imprensa livre é essencial à liberdade democrática, ao Estado de Direito e à democracia. Então, após essa reportagem, como vocês procederiam se acontecessem algo com vocês em relação ao sigilo da fonte? Em que sentido? Tu falas no caso da Pamela? No dia a dia, mais como corriqueiro. jornalista. Depende muito do tema, né, da área que se fala, né? A gente começou falando uma questão da política, né? Estávamos falando sobre temas da política nacional, né? No meu dia a dia, trazendo, já que a professora me puxou, eu trabalho há quase 7 anos em redação, diversas situações a gente trabalha com off, né? E de que forma se trabalha com esse off, com o sigilo da fonte, né? Depende, tu publicas, né, uma informação, e aí tu diz que a fonte não quis ser identificada, mas aí como tu tem credibilidade para aquilo, como tu vai fazer o teu leitor acreditar que eu Pamela, não inventei, não disse que é a Dona Maria que não quis ter o nome identificado, ou que Maria é um nome fictício, né, sem divulgar o nome, sem dizer que aquilo é uma invenção minha. Então a questão do off é sempre um dilema, né, que a gente, falando no dia a dia, rotina jornalística agora, a gente costuma gravar, né? Não que isso não possa ser manipulável também, né? A gente grava, a gente dá o off, vamos que alguém questione de alguma maneira, a gente apresenta a gravação, claro que distorce a voz, e usa o sigilo da fonte. Se for uma matéria, por exemplo, uma que aconteceu há pouco tempo, da rede de acolhimento de Santa Maria, tá? De crianças abusadas, de crianças violentadas, parte do que pelo menos 3 pessoas que tiveram seus nomes protegidos na matéria nos contaram, apareceu. Outros trechos não apareceram, porque era uma exposição, talvez, para as pessoas que trabalhavam nesse local. Então, tudo depende do tema, do que se fala, quem se atinge, né? É complicado ficar relativizando, né? Mas o off, sim, ele é necessário, o sigilo de fonte, ele é habitual na rotina jornalística, e tudo depende de onde se fala e para quem se fala. Mais ou menos isso, né? Isso que a Pamela comenta sobre cuidar, né? Qual é o âmbito em que aquela informação vai circular, quem está envolvido? Porque há coisas que só ao omitir o nome não adianta, né, para tu realmente resguardar aquela pessoa, porque às vezes o círculo é tão pequeno, né, pessoas possíveis, né, que falariam sobre aquele assunto na cidade, é tão pequeno que acaba se chegando, se não houver esse cuidado, toda essa restrição até onde eu posso divulgar, ainda que eu resguarde o nome,
a pessoa pode ser descoberta, né? E as consequências vão fugir muitas vezes completamente, né, ao controle, e esse jornalista vai se sentir culpado, certamente, né? Não oficialmente, não, né, juridicamente, mas ele se sentirá numa situação de pesar, né? Talvez. Desculpa. Não, pode falar. Não, né? Por exemplo, um escândalo em uma empresa que vende cadeira cinza. Bom, daqui a pouco tem só uma empresa na cidade, eu não dei o nome da empresa e eu tenho uma denúncia, mas daqui a pouco eu estou implicitamente colocando as pessoas na fogueira. Exato. Né? Então, tudo avalia, para onde se fala, para quem se fala, o quanto é relevante também, né? Porque a gente tem que diferenciar a notícia da coluna do pitaco, né? Quando a gente é repórter, é um pouco diferente de tu ser colunista, de tu, né? Então, tudo é uma questão delicadíssima, se avalia geralmente com um editor, com algum outro colega, né? Porque o off e o sigilo, eles são... o sigilo de fonte e as matérias em off, que a gente chama, elas são usadas em último recurso, né? Então, se está sendo usada, porque de fato ela tem uma importância, não dá para banalizar o off também. Sim. E no campo do direito, em relação a jornalista, como que vai funcionar em relação às fontes, caso aconteça esses casos? Me parece que em havendo essa garantia, que é uma garantia constitucional de um direito fundamental do jornalista, além disso, por estar previsto lá no artigo 8º do Código de Ética, né? Mais do que isso, é protegido inclusive por um dispositivo convencional, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Convenção Americana, lá no seu artigo 13, parágrafo 3º, o sigilo de fonte. Então, o Brasil se compromete, inclusive internacionalmente, a garantir esse direito, a garantir esse dispositivo que vai efetivamente possibilitar o exercício de um jornalismo. Então, fazer a defesa do jornalista, nesse caso, me parece que é algo bastante tranquilo. O que me chama a atenção falaste assim, se acontecer, né, se for violado esse direito, né, ao sigilo da fonte. O que me chama a atenção, e falávamos desse caso, né, sobre a Vaza Jato, sobre até que ponto, né, ou o que pode acontecer. Quando houve uma possibilidade, ou ainda há, a gente não está vendo isso em evidência, né, um possível processo de deportação do Glenn, em consequência, né, do uso dessas informações. Aí, pegando de novo um gancho no que ele fala, bom, nós sabemos, está assegurado, é um direito. Mas por que neste caso geraria uma consequência como essa, né? Então a gente vê que realmente, como em vários momentos ao longo, desde a deposição da Dilma, né, o comentário, não necessariamente aparecendo isso em reportagens, mas o comentário, né, de boa parte da população é de uma extrema parcialidade no julgamento desses casos, né? Então, por que no caso de Glenn seria motivo de deportação daqui a pouco, né? Se é um direito do jornalista. Então, me chama a atenção essa questão macro, né? Esse caso macro, ele está mostrando aí várias situações atípicas. No caso, o próprio envolvimento, né? Tomando como verídicos os áudios, né? Já que vazados, o que é o desempenho dessas figuras, né? Políticas e jurídicas envolvidas, né? Então, como assim? E um jornalista que vem trazer isso a público aí é prejudicado dessa forma? É muito... Parece-me ainda nesse sentido delicado. Que é preciso tomar um cuidado em relação a até que ponto isso é algo que realmente se quer, até que ponto está se questionando esse direito ao sigilo da fonte e até que ponto nós estamos diante de uma cortina de fumaça que encobre o que são as próprias reportagens. É claro que esse tema é importantíssimo e merece sempre reflexão, como a gente viu na mini reportagem ali. Agora, esse programa, por exemplo, poderia ser um programa a respeito da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. E, no entanto, nós estamos falando de sigilo da fonte, de proteção, de garantia de sigilo de fonte. Então, me causa também uma curiosidade até que ponto isso é algo que está colocando em xeque, efetivamente, e até que ponto isso funciona como uma espécie de cortina de fumaça que nos tira a atenção para as matérias do Intercept, que continuam saindo a cada semana, ou a cada 2 semanas, isso é. A gente já não fala mais do conteúdo das reportagens, do conteúdo desse vazamento, para falar a respeito de sigilo de fonte, né? Me parece que essa questão também é algo que deve permear as nossas considerações.
E é o que tu, no início da conversa, há uma relativização, né? Daqui a pouco, algo que era estabelecido começa a ser relativizado. Mas como assim agora não pode o sigilo da fonte? Mas como assim o off agora é questionado, né? Só retomando o que tu Eu disseste costumo no dizer aos início. meus alunos de Ciência Política e Teoria Geral do Estado que o Estado Democrático de Direito ele nunca é uma conquista definitiva. E falando em Brasil, nós precisamos olhar para o nosso país como um país que tem uma tradição autoritária muito grande. Mesmo em grandes governos como Getúlio Vargas, nós temos um período em que estamos diante de uma ditadura, de um período autoritário. Então, às vezes a gente tende a se enganar e pensar que o Estado Democrático de Direito está conquistado, que não há mais como voltar, mas na verdade são essas pequenas relativizações de presunção de inocência, de direito do jornalista, que vão retrocedendo e nós nunca sabemos em que ponto exato nós estamos de proximidade de um regime democrático, que é o que parece que nós temos, mas talvez de retornar a algo que nós acreditamos superado. Também me parece que isso deve estar presente assim nas nossas reflexões. Essa questão de o quanto foi relativizado, né, o direito ao sigilo da fonte, e aí o envolvimento dessas figuras públicas, o que vazou, o conteúdo vazado. Uma coisa que me incomodou muito nesse período foi o pouco valor que o conteúdo tem frente ao fato de ter sido vazado. Mas isso é invasão de privacidade, mas veja, eu digo, gente, calma, olhem, depois de vazado o conteúdo, de invadida a privacidade, olhem o conteúdo. Ninguém olha o conteúdo. Ninguém que está criticando a Vaza Jato olha o conteúdo, a gravidade do conteúdo. Por quem foi vazado? Por né? quem, né? Quem foi vazado, né? Falando o quê? Né? Essa é a questão. Então, assim, eu acho que está esvaziado este debate. E nós sabemos, claro, que existem muitos interesses em esvaziar essa questão e olhar justamente em cima de uma coisa que é conquistada. E aí, justamente, o Estado Democrático de Direito e todas as questões democráticas como tendo necessidade de serem reafirmadas, de serem um motivo de luta constante, né? Frequente. É triste isso, nós falamos muitas vezes sobre isso, um grupo do qual eu participava, não consigo mais em função dos meus horários, aqui na instituição com a professora Marta Souza, sobre feminismo e questões de gênero, né? Então, o quanto nós temos que voltar a direitos que são historicamente conquistados e que têm que ser reafirmados e que têm que ser motivo de luta e de briga, muitas vezes, né? E além da Vaza Jato, outros casos como esse já ilustraram as capas de jornais do Brasil e todo o mundo. Aqui nós tivemos o escândalo das fitas do BNDES em 1998, que envolveram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já fora do país, temos o caso do Snowden, que revelou uma série de documentos sobre o modus operandi da segurança americana e como eles monitoravam o resto do mundo, inclusive o Brasil. O caso ganhou esse nome justamente por sua fonte ser o Edward Snowden, ex-técnico da CIA, que vazou esses dados para o Glenn Greenwald. As reportagens, como esse conteúdo, renderam um prêmio Pulitzer para os jornais The Guardian e Washington Post. Este é só um de inúmeros casos que, entre conteúdos vazados, trouxeram prêmios para os jornalistas. E como que é garantir o sigilo da fonte e a liberdade da imprensa em meio a essa conturbação? Bom, acho que isso que tu relata é muito importante, porque quando nós olhamos para o Glenn, nós não estamos olhando para um jornalista de esquina, sem querer desmerecer, assim, nesse sentido, mas estamos falando de um ganhador do prêmio Pulitzer, isso é um dos maiores jornalistas do mundo em atividade. Então, tentar relativizar uma informação que é trazida por ele, checada por ele e considerada por ele como verdadeira, me parece que também, mais uma vez, acaba refletindo uma espécie de cortina de fumaça e uma tentativa de desvio de atenção. Então, falar no direito desse jornalista em especial de divulgar informações, de fazer um trabalho correto, inclusive talvez merecedor de mais um Pulitzer, é algo que causa estranheza a gente, né? Nós temos Repórteres Sem Fronteiras, temos FENAGE, temos a Associação Nacional ANJ, né, dos jornalistas, em defesa, né, em defesa da apuração jornalística, em defesa dele, né, a gente não é o que
O Dr. Guilherme acabou de falar, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de uma pessoa que tem um Pulitzer, né, tem um currículo, tem uma bagagem, para além de qualquer pretensão ou ego jornalístico, que a gente sabe que tem também bastante, há interesse também por parte de alguns jornalistas. Aliás, eu não sei se me foge o dado, mas não são 2 prêmios Pulitzer? Eu não tenho lembrança, mas isso está me cutucando aqui, eu não sei se são 2, gente. Olha isso, mas um só já, né? já é motivo para a gente considerar, né? Algo que também me causa alguma estranheza é o fato de essas autoridades não virem a público oferecer, talvez, Claro que eu sou um defensor inarredável do direito de silêncio. Eu acho que ninguém é obrigado a contribuir se está sendo investigado em qualquer nível. Agora, no momento em que uma pessoa aceita para si a condição de ser uma pessoa pública, e aí mais do que o procurador falando do agora ministro Sérgio Moro, em aceitando essa condição de se tornar uma pessoa pública, me parece que seria muito fácil para ele entregar o celular dele para que fosse periciado, para que acabasse com essa situação, não é? E, na verdade, não é o que nós temos. Nós temos o contrário. Temos uma série de declarações no sentido, olha, não reconheço essas informações como verdadeiras, mas se forem, me parece que não são tão graves. Isso é, que tipo de declaração é essa de uma pessoa que ocupa um cargo tão importante quanto ele? Seria muito fácil aclarar essa situação e prestar uma informação à população brasileira e resolver essa situação. Não é o que acontece. O que acontece é exatamente o contrário, é a tentativa de uma criminalização da atividade jornalística, uma coibição, uma tensão que é criada em relação a essa categoria profissional em razão do simples desempenho do seu mistério, né, do seu métier. Olha, gente, eu assim confesso que até como professora, já que, né, somos de métiers diferentes aqui, a Pamela está direto no mercado, eu fiquei aqui na academia, porque eu digo que a Pamela já convivemos, né, em sala de aula, nossa, como passa rápido esse tempo. Eu sigo aqui ele na parte jurídica, então, eu não sei vocês, mas eu tenho uma impressão, assim, de que a gente está vivendo, não digo só um estado de exceção, mas uma coisa que é surreal. Eu não consigo ter memória de algo depois de termos alcançado o que alcançamos, né, em termos democráticos. Eu não estou lembrando de um caso, assim, pelo menos não na história recente, de um país que tenha passado pelo que nós estamos passando. Esse retrocesso desse tamanho, tu entende? Eu confesso assim que em sala, a gente até debateu na última semana o caso da Vaza Jato, e claro, eles trouxeram pontos relativos tanto à parte jurídica, as figuras públicas envolvidas, o histórico da Lava Jato também, né, contribuindo, são tudo consequências, né, uma coisa é consequência da outra. E aí a gente chegou num ponto assim, bom, chegamos em pontos comuns aos que nós estamos hoje chegando aqui, e aí fica a pergunta, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não sei vocês como estão vendo isso, onde vocês conseguem vislumbrar que nós vamos chegar com essa situação, né? Tanto em termos de democracia, quanto em termos de cumprimento... uma tentativa de censura daqui a pouco, né? De cumprimento, tentativa daqui a pouco de cumprir a sua profissão, no caso de ser um narrador de histórias do tempo, né, que vivemos, ou de ensinar essa profissão. Como é que fica isso a partir desse caso, né? Como a gente estava vendo aqui, talvez um motivo daqui a pouco de outro prêmio do nível que ele já ganhou. E aí, no lugar em que as coisas explodem, está havendo esse olhar. Eu fico com isso, eu confesso que estou angustiada, assim. Onde vamos chegar? E é bem pessoal também, né? Para cada repórter, para cada professor, para cada advogado, né? Eu acho que nós somos diferentes, a nossa apuração, o nosso olhar, apesar da imparcialidade, né? Então, eu acho que, a mim, o que está acontecendo é mais um motivo para ser resistente, é um ato de resistência diária, de buscar informação, de não deixar se corromper por uma suposta tentativa de censura, né? Então, é difícil responder essa pergunta, onde vamos chegar, né? É muito. É uma o que faremos para chegar, né? Eu acho. Que faremos como cada um vai trabalhar, né? Como cada um vai
ser resistente para que não seja calado, não seja coibido de alguma forma. Exatamente. Então, em 2016, o Sérgio Moro ele divulgou um grampo do telefone da ex-presidente Dilma Rousseff. O áudio expôs informações privadas da vida de Lula, o que não era do interesse público. Já o Intercept resolveu filtrar essas mensagens. Então, eu pergunto, qual a diferença de um juiz, que ele publica os áudios, e o jornalista? O juiz, ele divulga, né, no caso, os áudios, e o jornalista, ele publica. A nossa profissão é divulgar, né? Parece que Apesar da edição. a nossa experiência recente, histórica, e parece que ela demonstra que aqueles países, aqueles povos que abriram mão da sua liberdade em nome de uma sensação de segurança acabam ficando sem os dois, né? Sem liberdade e sem segurança. Então, nessa história recente do país, o que mais me tocou é uma decisão que relativiza o princípio da presunção de inocência. E falo isso porque, talvez para aquelas pessoas que tenham a impressão de que se eu não devo nada, não preciso temer a nada, talvez para essas pessoas não tenha aparentado ou representado a gravidade que é relativizar um princípio desse tamanho em um Estado democrático. Talvez para vocês agora seja muito mais tocante a relativização do sigilo à fonte jornalística. E aí me lembro um pouco daquele poema do Bertolt Brecht, intertexto: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Depois levaram os trabalhadores, mas não me importei com isso. E é mais ou menos assim que funciona no retrocesso ao autoritarismo. A gente não vai se importando porque aquela garantia, que era uma garantia constitucional, eu não precisava muito dela, mas vai chegar um momento em que algo que é o nosso direito, que a gente considera mais sagrado, vai chegar e vai ser atacado. Mas por nós não termos defendido o Estado democrático de direito quando precisávamos, talvez não haja mais ninguém para defender conosco aquilo que para nós é mais importante. Então acho que nós temos que ter atenção com isso, ter algum cuidado, porque cada retrocesso, cada aparente pequeno retrocesso, na verdade, ele representa uma fissura, uma fratura muito grande na nossa ordem republicana e constitucional. E até tem algumas informações que elas foram divulgadas, mas elas não foram investigadas, né? Então, é importante essa investigação? Eu acho que, primeira coisa, o que pode ser divulgado, né? Então, não era interesse público, era interesse próprio. Sim. A divulgação de até partes que ponto, dessa né, conversa. pode ter essas publicações, podem ser publicadas? Olha, gente, desde aquele momento, o juiz Moro deveria ter começado a ser alvo de investigação. Falando em investigações, não é? Acho que isso aí já era o início de um processo que ele deveria ter sofrido. E nunca aconteceu. Ele, pelo contrário, vem sendo construído junto à opinião pública como um herói ainda. Ele segue como essa figura, né? Então, saindo desse círculo, a gente fala das bolhas, né, das redes sociais. Se você sair da sua bolha, for conversar com as pessoas na rua, você se dá conta de que essa consciência de direitos, o direito à informação de interesse público, isso não existe, essa consciência não foi apreendida, as pessoas não têm noção do seu direito. E, por consequência, adotando princípios que são de interesse pessoal de outros, mas que são incutidos no seu imaginário, elas atacam não só o seu direito, mas o direito do outro. Sim. Do Como tu falou que as pessoas não têm noção do seu direito, e como fazer com que elas notem isso? Você vai fazendo um trabalho de formiguinha, né, na sua comunidade, ou você vai fazendo um trabalho de jornalista, divulgando no veículo no qual você trabalha, e você vai indo a um júri, defendendo princípios mínimos, por exemplo, mas isso não é suficiente. Ocorreu o que nós não temos ainda ideia ao longo dos últimos anos, não temos ainda ideia de como se arquitetou de fato, embora o mentor da campanha do Trump, que também veio e inspirou a campanha, né, guiou todas as ações da campanha do Bolsonaro, embora ele tenha explicado, né, boa parte de como isso foi feito, a gente não tem dimensão de o quanto as fake news, as conversas e notícias de WhatsApp, né, elas contaminaram isso ao longo do tempo, né? Na percepção das pessoas em geral, não sabemos até que ponto elas
atingido. É. Mas é uma coisa que está, hoje, é normal. Falar algo com propriedade, como se você tivesse visto uma fake news repassada, ela é alardeada com propriedade. As pessoas estão te abordando e dizendo, olha isso aqui no dia, né, na eleição passada. Eu recebi um telefonema de uma pessoa, Carla, tu é professor de jornalismo, passa para alguém, um dos teus alunos, olha aqui, a urna violada, porque o meu voto não foi. Isso o quê? Que o voto da fulana não foi. Gente, não é verdade. Na verdade, não foi o voto dela, nem o voto da fulana. Foi uma fake news de alguém mostrando uma imagem, né, de um voto que não tem nada a ver, sabe? E aí tu vai atrás, tá, mas que vídeo é esse? Não, porque o vídeo eu vi. E no fim, não é vídeo verídico, coisa nenhuma, né? E paralelo às denúncias das reportagens, a gente tem um senso comum, a gente tem o combate à corrupção a qualquer preço. A gente tem que combater a corrupção. E aí, nesse combater a corrupção, surgem os heróis. A gente teve o Joaquim Barbosa um pouco mais atrás, né? E agora a gente tem o Sérgio Moro. Enfim, então eu acho que essa, por parte até da mídia, de alguns jornais, de alguns veículos, né? O combate à corrupção, né? Seja da forma que for, aí aparece esse herói, daqui a pouco ele é questionado, mas como assim ele está sendo questionado? Né? E aí a gente tem essa divisão, né? Quem apoia Moro, quem denuncia Moro, quem acha que o jornalista agiu, né, de uma forma completamente antiética. Mas eu acho que esse combate à corrupção, esses princípios básicos de democracia, de direito à informação, isso não se discute, né? A gente vê lá a ponta, o combate a qualquer preço. Uma coisa que também, alguém comentou comigo, eu nunca mais toquei nisso, a pessoa, nem lembro quem falou, mas foi uma coisa que me chamou a atenção e eu comecei a pensar. Não sei se vocês se deram conta também nos últimos anos, essas empresas de telefonia, porque você compra esse pacote, você tem internet e a parte disso você tem liberado o WhatsApp, Facebook, todo. Naquele pacote já está incluído o WhatsApp liberado, Facebook liberado, outras coisas liberadas. Então, isso também, isso vem de o quê? Alguns anos para cá, 4, 5 anos talvez. Isso coincide bastante com essa disseminação, essa coisa em massa, né? De as pessoas acessarem as notícias de WhatsApp. Olha que coisa imensa, que processo imenso, né? Foge muito à nossa compreensão, ao nosso controle. Do sigilo da fonte, a apropriação da informação como verdade, mais ou menos isso eu acho que tu quis. Não, é que eu estou tentando entender também por que caminhos isso corre, né? Essa questão do descrédito que a informação verídica tem, essa urgência de uma informação de interesse público circular, mas ser esmagada por uma crença coletiva, né? No contrário, ou em ideias que vão muito de encontro, né? À informação verídica, né? Isso é muito mais poderoso, porque isso alimenta uma cultura, uma forma de ler as coisas. E aí, quando você se depara com uma informação verídica, né, as pessoas, de modo geral, estão tendo um estranhamento. Não, isso não é verdade, porque eu fiquei sabendo de outra coisa. E por onde veio essa outra coisa? Claro que foge um pouco ao debate, sim, mas eu acho que não tem como a gente considerar o ataque aos direitos mínimos, né, de um jornalista, né, o ataque ao direito à informação, não tem como considerar esses ataques fora desse contexto em que as pessoas estão se nutrindo de informações falsas e acreditando mais nelas. E em relação à redação dos trabalhos jornalistas, como filtrar as mensagens dentro da redação? Como que isso pode ser feito? Dentro da redação, nós temos os canais da redação, os canais do jornal, WhatsApp, e-mail, né? Mas os repórteres têm seus telefones pessoais. Geralmente, se tu tem uma fonte, se tu tem um informante, não gosto muito dessa palavra, né? Ele vai mandar para o teu próprio número, ele vai te procurar, ele vai te ligar, tu vai encontrar. Denúncia de WhatsApp chega dezenas por dia. Momento. Por e-mail, muito mais.
É ir atrás, é o bom e velho jornalismo, é ir atrás, é investigar, é ver se tem ocorrência policial, é ir lá para as bases do jornalismo que a gente aprende, né? Checar. Às vezes não vai dar em nada, às vezes a gente começa a descobrir hoje, daqui a um ano a gente tem um escândalo, não necessariamente político, né? Mas em alguma instituição, em alguma empresa, algum desvio, enfim. E outra, né, que se tu vai a fundo, vai atrás da pessoa, muitas vezes quem mandou uma informação falsa, né, ou então só para chamar a atenção, não vai ter coragem, muitas vezes, de cara a cara confirmar. Então, de orelhão, às vezes as pessoas ligam de fato, e é verdade também, mas com medo, né, que tem um rastreamento, enfim. Ou as pessoas, é muito comum as pessoas procurarem a imprensa, não procurarem a polícia. E a gente parte do pressuposto, bom, se tiver uma ocorrência policial, a gente consegue ir atrás, né? Tem mais credibilidade. E a pessoa, não, para vocês eu falo, mas para a polícia eu não falo, e a gente sabe que o fato aconteceu. Então, cada caso é avaliado. E é checar. Essa é a forma de não cair, talvez, em falsas denúncias ou confiar em fontes sigilosas. Sim. Não tem muita receita de bolo, assim, é meio... Então tá. Esse foi o Mídia em Cheque de hoje. Falamos sobre o direito e o sigilo da fonte. Conversamos com a jornalista e professora da Universidade Franciscana, Carla Torres, a jornalista investigativa Pamela Rubin e o advogado Guilherme Pitaluga. Obrigada pela presença e até o próximo programa.